Fala, fera! Estou de volta mais uma vez, né? Fala, fera ou falem, feras, né? De volta mais uma vez, segundo vídeo aqui no Fala Fera, nessa terça-feira, é o vídeo da hora do almoço. Bom almoço para você, para a sua família, fera, e de cá, né? Sigo trabalhando lado a lado com Goiás. No segundo vídeo dessa terça-feira, a passagem bíblica, uma passagem que o José Divino da Gameleira pediu, né? Mateus 6, 28, né, 29, porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, né? Palavras da salvação, glória vós, Senhor. Mateus 6, 28, 29. Muito obrigado, José Divino da Gameleira. E aí, galera, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, fica pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova. Lá tem churrasco, tem carne grelhada, vários pratos de peixes, né? Parabéns a Lídio Fauzi e a Lídio Filho. Uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos dão um show comandando brilhantemente o Júnior Cozinha Brasileira. E aí, galera, mais informações do Goiás. Nessa terça-feira, né, eu tive pela manhã lá no CT acompanhando a entrevista coletiva do goleiro Tadeu do Goiás, né? E lá no CT vimos um pouco do aquecimento na preparação do Goiás visando esse jogo da sexta-feira no estádio Wailê Pinheiro, à noite, 7 horas, o Goiás encara o Amazonas na sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, deixa eu fazer aqui uma correção. Eu havia colocado em vídeos anteriores, né, que a janela ela já estava aberta. Não, tá? Essa janela curta do mês de abril, abrindo hoje, tá? Então, a partir de hoje, dia 1º de abril, janela curta de abril aberta, está aberta, tá? Não é mentira, tá? Hoje, 1º de abril, dia conhecido como Dia da Mentira, mas não é mentira. Então, a partir de hoje, a janela curta de abril aberta no futebol nacional e a mesma ficará aberta até o dia 11 de abril, tá? Até o dia 11 de abril, beleza? E aí, poderá se contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais por todo o Brasil. Então, a partir de hoje, até o dia 11 de abril, a janela aberta no futebol brasileiro, e aí ela fecha dia 11 e vai abrir novamente aquela janela maior do meio do ano, de julho até o início de setembro. De julho até o início de setembro. E antes de mais informações do Goiás, né, das informações envolvendo o Anselmo Ramon, né, o centroavante, o atacante que está no CRB, galera. Olha só, abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Abração ao Sebastião Inocêncio, ao meu amigo Gregório Gatita, grande Gregório Gatita. Um abraço ao Alessandro Justino, ao Fátimo Eterno, ao Rosivaldo Grufinel, né, também ao Gessé Azevedo de Rio Verde, e o Ricardo Pereira, lá em Aracaju. Ricardo Pereira, em Aracaju, e também o seu irmão, o Felipe Pereira, em Aracaju, né? Felipe Pereira, em Aracaju. Abraço e mais abraços aos amigos internautas. E uma outra situação, galera, o Fernando Lima, que é assessor de imprensa do Goiás, ele manteve o contato com a comunicação lá do Paysandu, em Belém do Pará, e aí o pessoal da comunicação do Paysandu passaram para o Fernando Lima, que a TV Cultura de Belém irá transmitir esses dois jogos das finais da Copa Verde entre Paysandu e Goiás, tá? Então essa foi a informação que o Fernando Lima teve junto à comunicação da equipe do Paysandu. Galera, aí mais abraços, né? Ao Fernando Paiva, ao Gilmar Santos, ao Elisaldo Lemes, ao Rodrigo do Madre Germana, né? Ao Isaltino Silvério, ao Deusmar Alves, ao Eli Lima, ao Wagner Viana. Abraço e mais abraços aos internautas do Fala Fera. O Túlio Costa me fez a pergunta: qual que é a função do supervisor de futebol no clube, né? O Orisley Santos de volta
no dia a dia do Goiás como supervisor. E aí, Túlio e demais internautas, o supervisor, ele é o cara que organiza, tá, toda a semana de treinamentos no clube, né, toda a questão da estrutura para os treinamentos, a organização dos treinamentos, da logística lá nos gramados CT, né, do café da manhã, do almoço, da janta, nas concentrações do clube, né, a logística também em viagens, né, a logística das viagens, a logística em hotéis fora de Goiânia, né, por exemplo, lá em Belém, né, o Orisley Santos está já organizando a viagem, já está praticamente pronta, fechada, né? Essa viagem do Goiás para Belém, depois de Belém o Goiás segue para Curitiba, né, para Paraná, depois lá para Ponta Grossa. Então o supervisor, ele trabalha muito mais em cima da logística do clube, com relação a treinamentos, concentrações e também as viagens, tanto os treinamentos fora, né? Também a questão do hotel fora de Goiânia, alimentação, concentração e por aí vai. Então, basicamente, o supervisor, essas são as funções dele, tá? Ele não trabalha com a questão de contratar jogador, tá? Nem dispensar jogador. Essas não são funções do supervisor de futebol do Goiás, agora a cargo do Orisley Santos, que voltou ao Verdão. Galera, sobre o Anselmo Ramon, né? O atacante Anselmo Ramon, que ontem a imprensa lá de Maceió acabou divulgando a informação que o Goiás estaria interessado em contratar o atleta, tá? Esse nome, pelo que eu senti no Goiás, chegou a ser cogitado, mas ele recentemente fez uma ampliação do seu contrato lá com o CRB até o final de 2026, a multa rescisória na casa de 6 milhões de reais. De 6 milhões de reais, o CRB não abre mão da multa e, ao mesmo tempo, o CRB não teria interesse em, de repente, troca-troca, né? Em alguns jogadores do Goiás vindo para lá, e aí o Anselmo Ramon vindo para cá. Então, negociação nem sequer esquentou, tá? Então, pelo cenário de momento, o Anselmo Ramon não virá para o Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o cenário de momento, tá? Então, não vou colocar como, de repente, poxa, a negociação está em andamento. Não, não existe nem negociação em andamento, tá? A multa dele é alta, no momento, 6 milhões de reais. O CRB não tem interesse em troca-troca de jogador. Então, pelo cenário, por essas informações, a negociação nem sequer estaria em andamento entre Goiás e CRB. E da mesma forma, o atacante Carlos Eduardo, que está no Vitória. Não existe, no momento, negociação andando entre Goiás e Vitória envolvendo o atacante Carlos Eduardo. E da mesma forma, pessoal, a questão do zagueiro Thiago Heleno, tá? Ontem à tarde eu já trouxe essa informação. Não existe negociação do Goiás com o Thiago Heleno e nem com o Atlético do Paraná, tá? Não existe negociação Goiás, Atlético do Paraná e Thiago Heleno. Ontem à tarde eu trouxe essa informação no vídeo das 6 horas da tarde, das 6 horas da noite, beleza? Eu ainda voltarei hoje, tá? Às 6 horas da noite com mais informações do Goiás aqui no Fala Fera. O Goiás que na sexta-feira vai pegar o Amazonas, irá realizar a sua estreia na Série B do Brasileiro. Galera, faça a sua inscrição no Fala Fera. Ative o sininho para ser informado de vídeo novo. Já passamos a casa, hein? De 5.200 esmeraldinos inscritos no Fala Fera. Dê o seu like, o seu joinha, a sua interação importantíssima e manda bala no seu comentário, fera!